Olá pessoal, retomando nossas aulas, hoje eu vou tratar com vocês o tema ações dentro da sociedade anônima ou companhia. Quando nós falamos em ações, ações são títulos representativos, ou seja, elas representam o capital social. Então, quando um acionista ele compra ações de uma determinada companhia, ele passa a ter uma parcela, uma fração do capital social. Nós temos no Brasil 3 espécies de ações, lembrando que as espécies elas são definidas pela Lei 6.404 de 76 e as classes de ações são definidas pelas próprias companhias. Então, retomando, elas são 3 espécies de ações. Nós temos as ações ordinárias, temos as ações preferenciais e temos as ações de gozo ou fruição. As ações ordinárias são aquelas que têm maior valor dentro da companhia. Por quê? Porque elas garantem ao seu titular todos os direitos dentro da empresa, quais sejam direito a dividendos, direito de fiscalização, direito de sair da companhia, direito de convocar extraordinariamente a Assembleia Geral, direito de subscrever novas ações em caso de aumento do capital social e o direito de receber a sua parte em caso de liquidação. Além do sétimo, e na minha opinião, mais importante dos direitos, que é o direito de votar, que é o direito que te dá poder dentro da companhia. Como segunda espécie de ação, nós temos as ações preferenciais. As ações preferenciais são as ações que garantem ao seu titular todos os direitos essenciais, que nós já falamos anteriormente, com exceção do direito de votar. Ela pode dar o direito de votar, mas ela não é um direito essencial da própria ação. Importante que o parágrafo 2º do artigo 15 da LSA estabelece que o número de ações preferenciais sem o direito ao voto, ela não pode ser superior a 50% do total do capital social. O professor Fabulho dá um exemplo bem didático e esclarecedor nesse ponto. Ele diz o seguinte, que se o capital social de uma companhia for de 12 mil ações, vamos assim considerar, no máximo 50%, ou seja, 6 mil, serão preferenciais sem direito de voto. As demais, ou seja, os outros 50%, serão ou todas ordinárias, ou parte ordinárias e parte preferenciais com direito de voto. Como terceira espécie de ação, e aí antes de entrar na terceira espécie, é bom que eu deixe consignado para vocês que essas duas primeiras espécies de ações, ordinárias e preferenciais, elas circulam no mercado. Essa terceira aqui, que eu vou falar agora na sequência para vocês, que são as ações ordinárias, as ações de gozo ou fruição, elas não circulam no mercado. Então, retomando, as ações ordinárias e as preferenciais, elas circulam no mercado. Já as ações de gozo ou fruição, que é a terceira espécie, ela não circula no mercado de ações. Quando nós falamos de ações de gozo ou fruição, existe uma certa dificuldade na dinâmica dela, mas eu vou tentar ser o mais didático possível aqui com vocês. Olhem só, vamos imaginar que eu seja um acionista ordinário e tenha comigo ações ordinárias ou preferenciais, aí tanto faz. Eu quero receber o valor das minhas ações antecipadamente, ou seja, eu quero entregar essas ações ordinárias e preferenciais para a companhia e quero receber de volta o que eu investi. Só que, por que receber de volta? Porque quando eu fiz a subscrição e a integralização, aquele meu dinheiro foi para a companhia, foi para o capital social. Então eu quero receber de volta, mas eu não quero sair da companhia. Eu quero continuar usufruindo e gozando dos mesmos direitos e deveres que eu tinha ali dentro. Lógico, de maneira incontestável, eu vou perder o sexto direito, qual seja, o direito de receber antecipadamente
Por quê? Porque eu já estou, o direito de receber em caso de liquidação, por quê? Porque eu já recebi de maneira antecipada a minha parte. Óbvio que a Assembleia Geral poderá deliberar outros direitos que você vai perder em razão dessa negociação, mas de maneira incontestável eu vou perder esse sexto direito porque eu já estou recebendo de maneira antecipada. Então eu não tenho mais as ações ordinárias, não tenho mais ações preferenciais, mas agora eu recebo ações de gozofruição e junto com essas ações de gozofruição eu recebo a quantia que eu teria direito em caso de liquidação. Lembre-se, de maneira antecipada. É importante deixar claro por que essas ações não circulam no mercado, porque elas não fazem parte do capital social. E para que ocorra essa negociação, a companhia obviamente tem que concordar e ela faz essa antecipação, ela faz essa amortização com o lucro dela, não retirando do capital social. Então, dessa maneira você conclui que nessa negociação é boa para a companhia, sem dúvida. Por quê? Porque ela vai pegar essas minhas ações ordinárias e preferenciais e vai jogar novamente no mercado para aumentar o capital social dela. E quando ela me pagou de maneira antecipada, ela não tirou do capital social, ela tirou do lucro dela. É importante nós também esclarecermos que essas ações de gozofruição nada tem a ver com a participação do acionista no acervo líquido da companhia, tipificado lá no parágrafo 5º do artigo 44. Por quê? Quando a companhia, vamos exemplificar aqui, a companhia entra no processo de liquidação, ou seja, ela vai ser dissolvida. A companhia vai pegar todo o ativo e vai tentar saldar todo o seu passivo. Esse passivo inclui inclusive os acionistas que não receberam de maneira antecipada, como eu expliquei anteriormente para vocês. Eles continuam sendo acionistas ordinários ou preferenciais. E eu agora sou um acionista de gozofruição. Quando a companhia vem fazendo a sua liquidação, ou seja, apurando o seu ativo para pagar o seu passivo, eu, Charles, eu não vou participar desse momento. Por quê? Porque esses acionistas aqui, que agora são credores da companhia, eles têm direito de receber a parte que eles efetivamente integralizaram. Aí a companhia paga todo mundo, inclusive eles, e não tem mais nenhum passivo para ser inadimplido. Ótimo, existe ainda patrimônio. Esse patrimônio ainda remanescente, depois do cruzamento do ativo e do passivo, é chamado de acervo líquido. Ainda há patrimônio a ser dividido. Aí o acionista de gozofruição, ele participa junto com os acionistas que também já receberam as respectivas partes nessa distribuição desse acervo líquido. Então o acionista de gozofruição não sofre nenhum prejuízo em relação ao acervo líquido. Como forma das ações, nós temos duas formas de ações. Nós temos as ações nominativas, tipificado lá no artigo 20 da 6.404 de 76, artigo este incluído pela Lei 8.021/90, na qual estabelece que todas as ações no Brasil são nominativas, ou seja, tem um nome do seu titular. E aí até alguns autores hoje vêm repensando a terminologia sociedade anônima. Por quê? Porque até 1990 nós tínhamos ações ao portador, ou seja, a companhia não sabia quem que era o proprietário dessas ações. Era proprietário quem portava a ação. Então, a partir de 1990, todas as ações hoje têm o nome do seu titular, registrado lá no livro de registro de ações nominativas, e tem certificado. Como a segunda forma, nós temos as ações escriturais, normatizada lá no artigo 34, de que as ações elas não se comprovam por um documento ou por um instrumento, e sim por um lançamento contábil, uma operação de crédito e débito, ou no nome da companhia ou no nome do acionista que está vendendo a ação. Nós temos também o valor das ações no Brasil, nós temos o valor nominal
o valor patrimonial, o valor de negociação e o valor econômico e, por fim, o preço de emissão. O valor nominal é aquele estabelecido, é o resultante, né, da divisão do capital social pelo número de ações emitidas. O valor patrimonial é o resultante da divisão do patrimônio líquido da empresa pelo número de ações emitidas. O valor de negociação é aquele estabelecido pelo adquirente e pelo alienante no momento da negociação, o próprio nome já está dizendo. O valor econômico, que é aquele estabelecido por profissionais que vão avaliar qual é o valor daquela ação. E por último, o preço de emissão, que é estabelecido e fixado em dois momentos: ou quando a companhia emite pela primeira vez as ações dela no mercado, e aí nós já falamos anteriormente sobre isso, é o famoso IPO, ela precifica o valor da ação e lança no mercado, ou quando ela já existe, resolve aumentar o capital social dela e lançar essas ações no mercado. Aí ela também vai precificar o valor da ação. E por último, finalizando a temática ações, nós temos o parágrafo 2º do artigo 4º-A da LSA, que define as chamadas ações em circulação no mercado. Essas ações são aquelas de companhias abertas, por isso que elas estão em circulação no mercado, com algumas exceções: aquelas que são de propriedade do acionista controlador, dos diretores, dos membros do conselho de administração ou aquelas depositadas em tesouraria.